Eu queria já aproveitar e já mandar um abraço também, já que a gente tá mandando um abraço aqui pros nossos patrocinadores, né? Temos ali a Eletrochoque, né? Serviços elétricos, se você precisa fazer um trabalho na sua casa aí ou na sua empresa, a Eletrochoque já resolve o problema, rapaz. A Contec Motors também, quero mandar um abraço pro Diogo ali também, que é um dos patrocinadores nosso. Loja ML Closet também, um abração pra vocês. Pode seguir no Instagram, @MLCloset. É isso, Dário? É isso mesmo. Olha que bênção. Segue lá que vai ter muitas variedades de roupa pra você lá. É feminino, né, Dário? Roupa feminina. Roupa jovem, Zé, isso mesmo. não é pra você. É pra sua esposa, tá? E eu quero também agradecer aqui o Colégio Pense Mackenzie, né, que também ajuda a patrocinar esse programa, fazer a doação desses livros, eles ajudam também. Um abraço pro meu querido Danilo, que está acompanhando a programação também ali do Colégio Mackenzie. Um grande abraço. Você que tem seu filho e quer colocar numa escola cristã, o Colégio Mackenzie é uma escola muito abençoada, né, que trabalha com todas essas partes, né, a gente fala de caráter, todas essas coisas assim, a gente preza muito por isso, né, e o colégio ali, ele tem uma ótima estrutura, então se você não conhece, você pode conhecer ali. Um abraço para todos ali do Colégio Pense Mackenzie. Ô Dário, é isso, Dário, vamos pro nosso devocional? Vamos lá. O devocional hoje tá forte, rapaz, ó. Hoje o devocional ele fala sobre a oração libera o poder de Deus. Olha que benção, ele diz assim, ó: quantas vezes você ouviu alguém dizer, tudo que posso fazer é orar? Você poderia também dizer a um homem faminto, tudo que posso fazer é oferecer comida. A alguém doente, tudo que posso fazer é lhe dar um remédio que vai lhe deixar bem. A uma criança pobre, tudo que posso fazer é comprar o brinquedo que você mais deseja de aniversário. Orar destrava as portas dos céus e libera o poder de Deus. Tiago 4:2 diz, não tem porque não pedem. E a Bíblia diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e por súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Olha que benção. Isso é verdade não somente para as nossas necessidades, mas também para as necessidades de outros. Quase sempre nossas orações se concentram em nós mesmos. Isso é verdade, né? Quantas vezes a gente começa a orar, a gente fala, Jesus abençoa eu, abençoa meu emprego, a minha casa, né? E a gente só fica em torno de nós mesmos, né? Exatamente. E esquece um pouquinho. Aí ele fala assim, ó, Deus deseja nos usar através das nossas orações para tocar a vida de outras pessoas. Olha que benção. E aí ele finaliza o devocional assim, ó, por quem devemos orar nesse dia? Paulinho, por quem devemos orar esse dia, Paulinho? Devemos orar, ô Gabriel, por todas as pessoas, né? Quando nós acordamos já de manhã, a primeira coisa é agradecer a Deus só de ter acordado, né? Só de ter acordado. Esse é um fato. Verdade. Mas o devocional hoje está falando de que a oração, ela é um dos maiores presentes que a gente pode dar para alguém. Sim. Pelo que eu entendi aí desse devocional. Que se uma criança ela está precisando de uma roupa ou um calçado, é a mesma coisa do que a gente ofertar uma oração para uma pessoa. Né? Ele é um presente, né? A oração é você dar um presente para alguém. Isso é muito importante, né? Que benção, é verdade. E aí, Dário, para quem a gente deve orar, Dário? Rapaz, devemos orar, igual o Paulinho falou, uns pelos outros, na verdade, né? Igual você falou, na oração a gente lembra bastante da gente também. Sim, a gente tem traz tudo pra mania. gente. Nós Mas somos devemos egoístas, orar né? uns pelos outros. Porque a oração, que é assim Gabriel, mesmo. você vê, a oração ela move o coração de Deus, né? Move o Você coração vê, de a Deus. oração ela tem poder, né? Então devemos orar a todo tempo, realmente. Exatamente. E essa semana, rapaz, é verdade, eu tive uma experiência essa semana, agora que me lembrando aqui, o meu filho ele tem um caderninho de oração. E lá ele vai anotando todo mundo, assim, de oração, assim, que ele conhece, ele vai anotando e toda noite ele faz a oração. Aí essa semana ele ficou bravo com uma das pessoas que tava lá no caderninho. Ele falou assim, ô pai, eu vou tirar essa pessoa aqui na hora de orar. Eu vou ler, quando chegar nela eu vou pular e vou continuar. E rapaz, aí eu tive a oportunidade de ensinar ele que era o contrário. Bem essa aí. Eu falei assim, não, filho, ó, A oportunidade agora... certinha. Rapaz, caiu como uma luva. Você falou assim, não, ó, Certinho. agora que você tem que orar, porque se essa pessoa tá assim, né, você ficou bravo por causa disso, significa que ela tá precisando de ajuda.
Então Exatamente. agora que você tem que batalhar e Gabriel, orar por ela. Plantou a semente certinha, né? Olha a hora só, certa. foi. Só para reforçar, Gabriel, é interessante que Jesus fala muito sobre isso aí. Sim, E ele fala que é quase que insignificante a gente orar por aqueles que a gente ama, é que a verdade. gente Verdade. tem uma amizade. Ele Pelo fala contrário, que né? galardão você vai ter se eu orar pelo Gabriel, pelo Dário e pelo Zé. Sim. Que galardão que eu vou ter. Até Pelo que Zé- o Zé até que eu vou não, ganhar um pelo monte de Zé galardão, eu aí acho. pode ser que o galardão seja um pouquinho pouco grande. Eu espero que sim. Isso é verdade, cara. Galardão correlacionado ao peso. Se for igual, se mas- for por peso, vai ser grande. Muito galardão, rapaz. Então, Jesus, ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala pra gente orar pelos nossos inimigos. Sim. Que aí ele fala, aí é onde está a recompensa. Porque não é fácil. Não é fácil mesmo. Essa parte é difícil. Por isso que fala que a oração, né, ela é a chave de tudo, né? Quando Ela a gente move, né, entrega, Gabriel? Ela move o entrega coração para de Deus, Deus porque mesmo. a gente é como se a gente tirasse a nossa responsabilidade, assim, a gente entregar mesmo, só Deus, tá tudo aqui, né? E Deus, ele vê a sinceridade do nosso coração, né? Verdade, Gabriel. Então você que está nos ouvindo aí, para quem você deve orar hoje? Né? Aproveita esse momento de devocional e traz à memória, né? Uma pessoa que você fala assim, rapaz, ó, eu lembro daquela pessoa lá, então hoje você tem a oportunidade, né, de fazer uma oração, de entregar uma oração para essa pessoa, né? Você orar a Deus para tirar um pouquinho você e entregar um pouquinho para Deus. Você, ó, Deus, aquela fulana lá, aquele fulano, vem abençoar a vida dele, venha capacitar, venha trazer graça, força, porque a gente nunca sabe, né, o que a pessoa tá passando. E às vezes, essa semana a gente tava conversando, quando às vezes a gente vai falar alguma coisa para alguém, se alguém trata a gente meio ríspido assim, às vezes a gente já quer julgar primeiro, né? É normal nosso, né? A gente já vai assim, pô, por que tá falando? Mas a gente teria que pensar por que ele tá desse jeito, né? E a gente teria que pensar, assim, se ele tá me tratando assim, ele deve estar passando por algum problema. Não é verdade, Dá? Então a gente tem que fazer o contrário. Em vez da gente se irar, né? A gente fala assim, não, Deus, abençoa a vida dele, ele não deve estar num bom dia. Porque quem aqui, tirando o José Messias, né, nunca teve um mau dia. A gente chega e fala assim, nossa, hoje eu não tô legal. Porque o Zé, toda vez que eu vejo o Zé tá dando assim, risada. ó. Dando risada, feliz, cara. Esse Tá é uma certo, benção, o Zé, rapaz. Nunca vi o Zé bravo. Nunca Zé vi. Tá tranquilo. O Zé, Amém, o Zé, Zé é né? Fala tranquilo. Amém, Depois tá ele certo. fala assim, tá vendo por que eu não vou no programa? Então, Vocês estão vendo por que eu não vou no programa? Ó, tem aqui a Lina, está em Amparo, né? Ela tá pedindo oração, ela ore por mim, que oro por vocês também. Lina, está em nossas orações, Lina. Deus abençoe, vamos orar por você e ore pela gente também, viu? Deus abençoe a sua vida. Vamos lá, Paulinho. Qual é a curiosidade bíblica que temos hoje, Paulinho? hoje tá bom, né? Hoje Rapaz. eu mandei umas imagens aí pro Gabriel aí. Ele já endoidou, já falou que tá escrito lá. Então hoje nós temos alguns textos, nós vamos falar sobre a palavra Senhor no hebraico e a gente verificar as diferenças entre elas. Porque em alguns casos elas têm umas diferenças que ela pode mudar o contexto do versículo, né, Dário? O Zé tá ficando bom, que ele tá já falando hebraico já. Então, O Zé já vi domina o hebraico, os fiquei outros- assustado aquele dia, os outros rapaz. programas lá da Xerriná, do Cavode, ele Cavode, já tá, Não, tá Zé. bem aí. E então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso aí. E eu separei alguns textos aqui sobre essa parte da Bíblia que a gente vai falar. Tem momentos que a gente vai pegar nesses textos aqui que nós vamos ver uma grande assim, importância para tradução. Por quê? Porque se nós não fizermos a tradução certa, correta, nós vamos mudar realmente o sentido do versículo. Nós vamos mudar ele. O primeiro versículo eu gostaria de falar sobre Juízes capítulo 6, versículo de número 13. Juízes capítulo 6, versículo de número 13. Se você que está na sua casa quiser abrir aí com calma a sua Bíblia para dar uma olhadinha no versículo de número 13, eu não vou ler todo o versículo, mas eu vou ler aquilo que nos interessa.
O versículo em si, a parte que é importante para nós falarmos aqui hoje sobre essa curiosidade da palavra Senhor, é esse versículo aqui. Juízes, capítulo 6, versículo 13, e eu vou ler só uma partezinha dele, que diz assim, ó. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor... Então nós temos, nessa pequena parte que eu li aqui, nós temos 2 vezes a repetição Senhor. Então nós temos 2 vezes a repetição Senhor. Ai, Senhor meu e Senhor novamente. Vamos fazer a leitura desse versículo, dessa parte também, agora no hebraico. Tá? No hebraico, essa leitura que eu li, mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor, seria essa leitura aqui. Vaiomer Elaiv, Gideon bi Adoni veiesh Adonai. Vamos repetir. Rapaz, difícil estranho. Vaiomer Elaiv Gideon. Veja que não é Gideão. No hebraico ele tem o G é som de G, de Gá. Então é Gideon bi Adoni veiesh Adonai. Adonai, Sim. eu acho que fica claro para nós que estamos aqui, para o pessoal em casa, muitos estudantes, né, Zé, da Bíblia sabem que Adonai, nas igrejas, toda hora a gente fala que é Senhor. Sim. Só que a leitura que eu fiz de Adonai aqui, ele está em cima do tetragrama, que seria o nome de Deus, que alguns traduzem por Yahvé, Iová. Eu não costumo realizar essa pronúncia porque não se sabe, na verdade, qual é a pronúncia totalmente correta. Certinho. Então, eu procuro a prática, um pouco do conhecimento judaico, que eles fazem essa tradução por Adonai. Sim. Quando chega no nome de Deus, eles fazem a leitura de Adonai. Tá? Então, Adonai fica claro para nós que é Senhor. Então, como que nós iríamos fazer essa tradução no português? Na Almeida Corrigida Fiel, ele faz a tradução das 2 palavras Senhor, Gabriel, ô Dário, ô Zé, com os 2 S maiúsculo. Então... Que é o Senhor mesmo. Ai, Senhor meu, se o Senhor... Então, ela faz a tradução, quem fez a tradução, quem fez a escrita, né? As pessoas que participaram de trazer ela para o português, optaram que a palavra Senhor seria repetida 2 vezes. Agora, nós temos o conhecimento de que a palavra Senhor com S maiúsculo, no português, ficou por prática de nós mencionarmos para quem? Senhor maiúsculo. Para Deus, né? Para Deus, não é isso? Então, a prática do português é uma ortografia bíblica que nós trazemos para o português, é que se for Senhor maiúsculo, seria para Deus. Senhor minúsculo, para homem. A Sim. pergunta é, está correta a tradução da versão Almeida Corrigida Fiel em trazer 2 vezes o Senhor com S maiúsculo ou não? E aí, Zé, o que você acha? Não, tá correto. E aí, Gabriel? Dário, Rapaz. será que nesse versículo... E aí eu tenho a Almeida Revista e Corrigida, ô Gabriel, trazendo também, mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor... A Revista e Corrigida traz um Senhor minúsculo e um Senhor maiúsculo. Qual dessas 2 versões estariam corretas? Se ele estivesse falando, ai, Senhor meu, para alguém, né? Então, vamos pro contexto agora. Aí. Você falou uma coisa interessante aí. Vamos pro contexto agora. Gideão está aqui num fato que aparece quem para falar com Gideão? Um anjo.
E o anjo começa a falar com ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí ele dá uma expressão, uma resposta, uma expressão de espanto. Ah, Senhor meu, se o Senhor... Então, o Senhor, um dos senhores, da palavra Senhor, ele está se dirigindo a quem? Eu entendo que ao anjo. Sim. E ao outro a Deus. Quando o anjo recebe a palavra Senhor, essa palavra Senhor tem que ser maiúscula ou minúscula? Pro anjo eu acho que seria minúsculo. Perfeito. Agora, no hebraico, como que está a palavra Adoni e Adonai? Ela é as duas para Deus ou não? Aí que vem a questão. Porque Adoni e Adonai são expressões da palavra Senhor. E realmente, a palavra Adoni, no hebraico, ela tem a conotação de Senhor para um homem, uma pessoa. Ela também tem a conotação até de mestre. A palavra, aliás, a palavra Adoni. Adoni. Não Adonai. Adonai é para Deus. E ela sempre vai aparecer nas nossas traduções como maiúsculo. E ela para Adoni, sim, seria para Senhor como homem. Adoni também algumas vezes aparece como mestre. Algumas traduções também fazem a tradução por mestre. O Zé é um Adoni. Adoni, É um rapaz. senhor, é um mestre, né? Mestre Zé Adoni. Zé Adoni. Zé Messias Adoni. Ah, gostei desse nome, viu? Então, a conversa aqui é com o anjo. Então, o Senhor minúsculo estaria correto. Tá? Entendi. Estaria correto. Ele não tá falando pra Deus os dois, Não. Senhor, né? Então, eu estaria colocando o anjo, nesse caso aqui, se eu fizesse a tradução com o Senhor, com S, das duas vezes que aparece Senhor com S maiúsculo, eu estaria colocando o anjo na mesma posição de Deus, Olha só. do Senhor. Então, nesse caso aqui, é a questão de contexto. Então, a palavra que aparece aqui não aparece duas vezes Adonai. Adonai, Adonai, não. Entendi. Aparece Adoni e Adonai. Entendi. Olha só. Então, aqui no hebraico você consegue ver isso. Mas e quando eu peguei a Bíblia corrigida para ler a primeira vez? Ou para estudar? A gente Entendeu? já entende que os dois é pra Deus, né? Que é pra Deus. Ele falou os dois pra Deus. Então, aí vai me causar confusão. Aí pode ser que na hora de alguma coisa que eu for falar, algum estudo, eu posso estar falando que Gideão estava falando com Deus. Que o anjo era ali no momento era Deus, mas não era. Porque a palavra Adoni tá no meio. Aí dá um nó na cabeça, né? Porque, igual você falou, a gente já acostumou Senhor com letra maiúscula. A gente tá se referindo a Deus, né? A Deus. Então, nesse caso, a gente iria se referir ao anjo como Deus. Entendi. Então, traz Olha só. um problema aí pra gente resolver, né? Então, a revista A Corrigida Fiel faz a tradução com Senhor com os dois S duas vezes maiúsculo. Mais interessante que a corrigida. E a corrigida que nós encontramos Que deveria ser. muitas vezes, muitos assim, que faltando um pouco de ajuste, nesse caso ela tá certa. Olha só, rapaz. Que interessante, né? Nesse caso aqui ela fez uma Adoni e Adonai. Adoni e Adonai. E isso é três. interessante. Que legal, rapaz. Já anotei que aprendi mais uma palavra. José Messias Adoni. Adonai. Adoni adora o Adonai. Rapaz, que benção, rapaz. Então, Juízes 6:13, né? Juízes Tá isso daí, né? 6:13. Legal. Então, todas as vezes que o ouvinte que está em casa, quando ele se deparar com uma referência a Senhor, a um homem, a uma pessoa, a um anjo, ele pode ter certeza que ali naquele contexto vai estar Adoni. Entendi. Praticamente vai estar Adoni, ou a variação de Adoni, que acontece algumas variações, mas praticamente. Agora, quando ele vê que está como Senhor maiúsculo, e assim, é que o complicado agora é que
o estudante que não conhece a língua original, por isso que nós estamos aqui no programa, para mostrar a importância da pessoa entender, estudar o original. Se ele ler 2 vezes Senhor lá, ele vai pensar que tá Adonai, Adonai. Verdade, mano. Você entendeu? Isso aqui das 2 vezes maiúsculo. Né? As suas 2 vezes maiúsculo? As 2 vezes maiúsculo, As ô duas Dário? vezes. Olha só. Só para vocês terem uma ideia, que tem as Bíblias, tem mesmo, mas Sim. aí quando eu pego o contexto, o hebraico aqui, porque eu estou com a leitura hebraico, aí eu vejo que não é a mesma pronúncia, não aparece 2 vezes Adonai. Como a gente fez a leitura aqui, né? Vai Omer, Elaive, Gideon, Bi, Adoni, Veiesh, Adonai. Então tem Adoni e Adonai, são 2 palavras totalmente diferentes. Olha só. E é o que você falou, dá pra confundir mesmo na hora de pregar, né? Você falar que Gideão falou com Deus ali Com naquele Deus. momento. Mas tá aqui, ó, Senhor, ele falou aqui, ó. E um versículo antes fala que o anjo lhe apareceu. Sim. Né? Então não era o Senhor realmente falando, era o anjo, então é Adoni. Olha Então só. está correto. Muito boa, né? muito boa. Então, mesmo. isso aí fica aí pra gente meditar. Juízes 6:13 aqui, ó. Agora dá para apertar um pouco mais isso aqui. Já dá pra... Continuar na palavra Senhor. Dá pra gente apertar aí o Salmo 110, versículo 1, que é a segunda imagem que eu lhe enviei. Você tem aí, Zé, a imagem pra quem tá... Oh, É o rapaz. Salmo 100. Isso, esse aí. Disse o Senhor ao meu Senhor, na Almeida Corrigida Fiel. Você que está na live aí, assistindo na sua casa, o Zé postou ela aí na sua tela, tá? Já que eu vou fazer a leitura aí. E na Almeida Revista e Corrigida, está assim, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor. E depois nós temos na Almeida Corrigida, o Lucas capítulo 20, versículo 41 e 42, que nós vamos completar depois aí. Percebam que nos 2 versículos, a Almeida Corrigida Fiel e a Almeida Revista e Corrigida, que o Zé deixou na tela aí, estão os 2 com o Senhor, disse o Senhor, em letra maiúscula. Então a gente percebe aí que as 2 traduções estão com o Senhor em letra maiúscula US. Isso está certo ou errado? E agora aqui vai ter um problema. Porque Jesus fala desse versículo. Jesus comenta esse versículo. Tá? Rapaz, ó. Ele comenta para corrigir os fariseus, né? Ele comenta isso aí para corrigir os fariseus. Eu vou ler Lucas 20, 41 e 42, depois o Zé, se quiser voltar na tela nossa aqui, ele volta de novo e a gente continua. Ele lhes disse: como dizem que o Cristo é o filho de Davi, visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Perceba que Jesus quer corrigir algo aqui, que eles chamam Jesus de filho de Davi. E aí Jesus vai tentar corrigir falando assim, mas como que eu sou filho de Davi se ele me chama de Senhor? É isso que Jesus está querendo dizer, ou falar. Como que eu sou filho dele se ele me chama de Senhor? Só que aí é o grande problema. Na Almeida Revista e Corrigida e na Almeida Corrigida Fiel, as 2 vezes que aparece Senhor, está maiúsculo. É como se... O que essa tradução está querendo dizer? É como se o filho estivesse falando com o pai e o pai falando, disse o Senhor ao meu Senhor. O pai estivesse falando para Jesus, falou, assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos aos os cabelos dos seus pés, né? Que é a tradução que a gente tem aí, ao estrado dos seus pés. De princípio, se eu ler esse versículo dessa forma, eu vou entender também que aparentemente é isso aí. Sim, sim. De primeiro dá pra entender, não. Como se fosse o pai falando com o filho, na condição dos 2 sendo senhores, né? Sendo senhor, e falando um pro outro, falando, ó, assenta-te aqui, até que fique à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos
ao estrado dos seus pés. E nós já pregamos isso. Olha só. E nós já pregamos isso. E tem muitos pregadores que já pregaram isso. Que é Deus falando para Jesus, por exemplo, vamos falar assim, o pai falando para o filho, assenta aqui até que eu vença os teus inimigos. Será que é isso mesmo? Rapaz, agora esse daí fiquei na dúvida também. Viu? Será que é isso mesmo que o versículo está dizendo? Jesus está corrigindo ele. Jesus cita ele para fazer uma correção, que ele é o Senhor. Entendi. Ele cita esse versículo lá em Lucas 20, versículo 41, 42, Gabriel, para corrigir um erro dos fariseus. Para dizer que como ele poderia ser filho de Davi, se Davi ou alguém o chama de Senhor. Ó, já quase matei aqui já. Não foi? Quem que tá conversando, não é Davi? Sim. E aí, disse o Senhor ao meu Senhor. Vamos fazer a leitura no hebraico pra gente resolver esse problema aqui. Só e dá um nó na cabeça. Porque parece um versículo tão simples, tão fácil, mas então, com uma interpretação fora do original, e eu colocando agora um ponto de interrogação, que Jesus está querendo corrigir um erro doutrinário, ou assim, de interpretação dos fariseus, já começa a nos fazer a pensar. sim, Entendeu? já dá pra dar uma... Então, o hebraico, ele diz assim, ó, Le David Mismor, né, que é o Salmo de Davi. Neum disse, pode ser como disse também, ou mencionou, alguma coisa assim, tá? Aí aparece Neum, Adonai, Ladoni. Adonai eu já aprendi já. Então, vamos pensar, ó. Le David, Mismor, Salmo de Davi. Le David, ficou claro que é o Davi. Sim. Mismor é o Salmo, né? Então tá aqui, Le David, Mismor, que é o Salmo de Davi. Neum disse, mencionou, né, por alguma coisa assim. O tetragrama aparece de novo, né? Ô Zé, se você quiser colocar na tela lá, que aí fica fácil do pessoal ver lá. Tô lendo o hebraico aí, ó. Começa da direita para a esquerda, tá? A primeira palavra aí é Le David, a segunda é Mismor, a terceira é Neum, aí aparece o tetragrama aí, ó. Esse que você está vendo aí depois da terceira palavra, você contando da direita para a esquerda, é o Adonai, é o tetragrama do nome de Deus, que é formado por Yud, Re, Vav e Re. E depois dele, que é a última palavra, contando da direita para a esquerda, Ladoni. Então, o Adonai, obrigado Zé, vou colocar aí na tela. Então, o Adonai, nós já sabemos que ele é Senhor maiúsculo, porque ele está falando de Deus. Ele está realmente falando do Eterno, né? Vamos falar assim. Já fica claro para nós. Mas, novamente, aparece a frase Ladoni. Por que lá em Gideão aparece Adoni e aqui aparece Ladoni? Porque o lá no hebraico, ele forma meu também, tá? Entendi. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então, seria uma extensão, praticamente, do Adoni? Essa questão de posse, ele é junto na frase, na palavra, tá? Do hebraico. Legal. Então, vamos entender o seguinte, que não tem na frase, novamente, duas vezes Adonai, Adonai. Nós temos um Adonai e Ladoni, que é meu Senhor. E eu expliquei que Adoni seria Senhor maiúsculo. Sim. Então não é Deus falando com Deus, não é o Pai falando com o Filho. Aqui não é. Como alguns pregam. Não é. Não é Deus falando para Jesus, ou o Pai falando para Jesus, assenta aqui até que eu te coloque os inimigos por os cabelos dos seus pés. Aqui é Davi falando. Alguém escrevendo, dizendo que Davi falou
que o Senhor disse, assenta, né? Ele tá querendo dizer, esse outro senhor seria o Davi. O Davi dizendo Entendi. que Deus falou para ele, Entendi. entendeu? Disse o Senhor ao meu Senhor, a quem? Ao rei Davi. Aqui Rapaz. para você ter uma ideia, olha aqui na tradução do livro da Sefer, que eu trouxe, olha a tradução que ele traz aqui, ó. De Davi, um salmo. Assim disse o Eterno ao meu rei. Viu? Mas assim, a palavra rei no hebraico é meler. Não é o caso que nós temos aqui. Nós temos aqui Ladoni, Sim. né? O rei em hebraico é meler. Mas o tradutor achou importante colocar rei, porque aqui ele acabou com um problema. Aqui a gente já entende que realmente, né, Tá falando de disse, Davi. falando a Davi, Entendi. falando para Davi, e não o filho na condição de Jesus, recebendo do pai uma fala, dizendo, né, disse o Senhor ao meu Senhor. Então o primeiro assunto que a gente acerta é isso aí. E Mas é complexo o negócio, né? você viu como que é Passa difícil? batido fácil. Fácil. Se você Não ler. vou me esquivar disso aqui, falando que também, sem conhecimento do hebraico, também cometi esse erro já, Sim. de entender que ali eu estava pensando que era Jesus falando com o pai, Bacana. e o pai falando com ele, dizendo, assenta-se aqui à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelos dos teus pés, debaixo do estrado dos seus pés. Também pensei assim. Também Rapaz. pensei nisso. Mas agora, com o conhecimento do hebraico, o problema é resolvido. Né? E o Dá pessoal uma que está em mudada. casa aí está acompanhando com Essa aí é certeza Salmo 110. 110. Salmo 110, 1. Então é bem interessante. E agora o problema. Agora que continua o problema. Por quê? Porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Certo? Sim. Ele foi escrito em grego. Se ele foi escrito em grego, como está escrito no Novo Testamento, quando Jesus fala esse texto para eles procurarem no Antigo Testamento? Aí o grego dá outro nome em nós de novo. Rapaz. Porque em grego ele vai estar Kyrios to Kyrio, que é as duas vezes como se fosse Senhor maiúsculo no grego. Caramba. Aí complicou. Então eu entendo que talvez as nossas Bíblias trouxeram essa tradução de Senhor Por causa do grego. por causa do grego. Que o grego já veio errado. Já veio assim. Você Caramba, entendeu? Rapaz, olha só. Então ele já veio, porque a gente sabe que Kyrio, né, Kyrios, é Senhor em grego. Quantas vezes a gente já viu isso aí nessa pronúncia, né, Zé? Sim. Toda hora, muitas vezes. E ele repete 2 vezes aqui. Olha só, é a mesma palavra, então dá a entender que Dá para entender que era Senhor e Senhor maiúsculo. Mas Jesus, falando, ele joga para quem? Para Salmos. E aí você pega na raiz do hebraico, você vai ver que é um Senhor maiúsculo e um Senhor minúsculo. Olha só, Aí tá rapaz. feito o balaio de gato. Vamos falar assim, tá desenvolvido aí um grande problema, que você só consegue encontrar um resultado mais eficaz e mais certo, mais correto, com a leitura do original do Antigo Testamento. Caramba, Aí você rapaz. acerta esse ponto aí, O negócio é pesado, hein, Zé? entendeu? Então, a diferença de Adonai para Adoni é isso. Ele fala para homem, para mestre, e Adonai é para o eterno. Os judeus, a maioria das traduções para o português escreve eterno. Tá? Verdade, isso daí tem Eterno. bastante, né, eterno. Bastante Tem eterno. muita gente ainda que fala que o correto é só falar eterno, né? Exatamente. As pessoas pegam e usam muito o eterno, né? Então, tá bacana aí. Legal, rapaz, olha só. Viu aí, Dai? Novidade aí, rapaz, né? É um negócio que confunde a cabeça, meu. Confunde. Jesus, ele está fazendo uma correção, né? Sim. Tentando acertar com os fariseus lá. Eu não posso ser filho dele se eu sou senhor dele. Caramba, rapaz. Jesus está falando isso aí. E aí ele cita Salmo quando
que ele está fazendo a referência? Ele está falando que Davi está falando com ele. Sim, é verdade. Você entendeu? Ele está falando, disse o Senhor, né? Então a conversa é de Davi com ele, falando, não, eu sou senhor de Davi. Eu não sou filho de Davi. Tá? Olha o que ele está querendo, na verdade, falar pra gente aqui, né? É muito forte, né? Bem interessante isso aí, né? Paulinho, a palavra Senhor, então, no começo do Salmo, a palavra Senhor em maiúsculo tá correto. Tá correto. Só o segundo Senhor tem que ser minúsculo. O que se refere a Davi tem que ser minúsculo. Ah, entendi. Então a minha Bíblia aqui tá correta. Você entendeu? Então tá A certinho. correção aqui tá... Pelo menos uma, né, Dário? Já tá certa. É verdade. E uma coisa que a gente sempre salienta nos nossos programas, que nós não falamos a Bíblia está errada. Nós não falamos isso, a Bíblia sempre está certa. Isso não existe essa palavra, a verdade. Bíblia está errada. Esquece isso aí. Se a Verdade. gente pesquisar um pouquinho mais, a gente vai ver que ela se ajusta certinho dentro dela. Você vê que verdade. Jesus faz uma correção dentro dela de um fato lá no Novo Testamento, ele joga para o Antigo, conserta, acerta, e a Bíblia está sempre correta. Vai sempre fechar, né? Sempre fechar. Isso é verdade mesmo. Então, esse salmo aí é um salmo muito conhecido, né? Que legal. O Salmo cara. 110, que o pessoal fala muito sobre isso aí. É só uma curiosidade mesmo, né, Paulinho? Que É é uma pra curiosidade. ajustar mesmo. Só para acertar, Não para a que gente tá errada, entender, né? Mas assim, só pra gente entender, né, Que melhor. era, é verdade. entender assim que Jesus realmente ele tinha uma base de falar que ele não era filho de Davi. Ele era senhor de Davi, e aí ele cita esse salmo. Então é errado eu falar Jesus, filho de Davi? Na verdade, assim, a condição judaica, dizem quando eu falo de filho de Davi, eu tenho que entender o seguinte, descendente de Davi, Descendente. da genealogia de Davi. Porque a gente tem muito hino, né? Tem. Jesus, filho de Davi. Exatamente. Vários hinos, né? Não- Então significa da descendência dele, né? Exatamente, descendência. O que Jesus faz uma correção aqui é que ele está corrigindo assim, eu não posso ser filho de Davi se eu sou senhor dele. Ele está Sim. dizendo, eu sou antes dele. Né? Verdade. Ele tá falando aqui. E a palavra Adonai a gente fala de eterno. Então é antes de Davi. verdade. Agora, quando a gente fala de filho de Davi, a gente precisa entender, não na questão de ser filho, mas de ser descendente de Davi. Descendente de Davi. Entendi. Aí seria o ajuste mais certo, né? Legal. Mais correto. Que bacana, pá. Bacana. Isso aí. Aprendendo, ó. Bacana, igual ele falou, não é que tá errado, né? Mas é uma forma correta de se falar, né? Correta de E falar. aí, se você não entender, presta né? muita atenção, às vezes quem não Interpretar. conhece, né? Deixa passar. Jesus, filho de Davi, não entende o Você percebe sentido que certo. se a gente fosse, Gabriel, falar só esse versículo num culto nosso, dava uma ministração? É verdade. Dava mesmo. Um versículo, esse versículo, se a gente fosse trabalhar um culto com raiz do original, a gente trabalhar isso aí, daria uma ministração. Mas nós não temos esse hábito nas nossas igrejas. É verdade. Você entendeu? De realizar esse tipo de ministração. E aí, por isso que eu convido o pessoal que está nos ouvindo, os irmãos que estão nos ouvindo, a correr para os cursos teológicos, né? Isso. Vai fazer um curso teológico lá pra você entender um pouco mais, né? Que aí ele Vai abrindo mais a cabeça, né? Pra gente estudar a Bíblia, né? vai aprofundando um pouco mais, né? Rapaz, olha só. A gente poderia terminar aí, eu tenho mais um que vou encerrar nesse aqui, tá bom? Fechou? Pra gente finalizar aqui, tem mais um aqui. Esse aqui está lá em... O Zé vai colocar aí, está lá em Gênesis 24, 27. Eu achei interessante esse versículo, porque ele tem muito Senhor nele. No contexto dele, dentro dele, tem muitas vezes a repetição da palavra Senhor. Então ele tem aqui, ó, o versículo em português. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, olha aí, já foi 2, certo? Que não retirou da sua beneficência e a sua verdade de meu senhor, de novo, Nossa, rapaz, tem senhor demais. quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Gente do céu. Então nós temos aqui
2, 3, 4, 5 vezes a repetição de Senhor em um versículo só. Nossa. Zé, vida. pode tirar da tela aí. Isso é só no 27. Só no 27. Só no Nós 27. temos 1, 2, 3, 4, 5 vezes a repetição Senhor. Rapaz, agora apertou, hein? Agora, dessas repetições, quantos são maiúsculos e quantos são minúsculos? Ô, Dário, na sua tradução aí, Dário, quantas são maiúsculas aí, A Dário? minha tradução aqui são 2 senhores maiúsculos. Perfeito, Dário. Perfeito? Perfeito. Então tá certo. Maravilha. São 2 vezes que aparece o tetragrama, né? Do nome de Deus, que é o Yud, Re, Vav, Re, que nós transliteramos para Adonai, que a gente não sabe a pronúncia correta. Tem 1, 2, 3 vezes a palavra Adoni. Agora eu já captei esse Adonia aí, rapaz. Entendeu? Você pode ver que no versículo. Então nós temos lá o começo do versículo. Vaiomer Baruch. Quem não sabe esse daqui, né? Rapaz. Baruch Rabá. Bichem Adonai, né? Quem nunca escutou esse bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? Quem Esse- nunca ouviu isso aqui, né? Então nós temos aqui Vaiomer Baruch, que e disse, bendito Adonai, né? Elohei. Olha aí. Olha só. Adonai quer dizer Senhor, Elohei, Deus meu. Rapaz. Tem Elohei, Elohim, tem umas variações interessantes no hebraico. Então, e aí depois vem de novo do Elohei Adoni, que é o primeiro Senhor, Adoni Avraham. Olha só. Abraão é no português, Abraão. é Avraham, Rapaz, que entendeu? bonito. Não é Bra, é Vrá no original. Olha só. Então, Avraham. Então, Adoni Avraham, o meu senhor Abraão. E na Bíblia nossa está senhor minúsculo. Então, só nesse versículo nós temos 5 vezes a palavra Senhor, 2 se referindo a Deus. Aqui se refere a Deus aqui, ó. Bendito seja o Senhor, ou seja, vai Omer Baruch Adonai. E a palavra também que é o Senhor me guiou, né? A casa, né? Que é Adonai Beit, que é a casa, também maiúsculo. Então, quando aparecer no hebraico Adoni, é praticamente minúsculo para pessoas. E Adonai sempre em referência a Deus. Deus, né? Que é o maiúsculo. Adonai e Ladonai, meu Deus, é isso? Adonai, e na verdade, assim, Adonai não foi lá Adonai, que a gente achou o versículo, foi lá Adoni, Lá foi Adoni. meu Senhor, tudo bem. Mas você pode usar também lá Adonai, que ele dá a mesma conotação, como Entendi. meu, né? E aqui também, Elohei também dá a conotação de meu Deus. Olha que interessante. Olha Tem que legal. algumas variações. Elohenu, Elohenu. nosso Deus. Olha só. É uma palavra só, ela tem no português 2, né? Então, Separado. por isso separado. Rapaz, oi. Então Muita fica aí. coisa, hein? Uma língua estranha, né? É bem bacana. Fica aí pro pessoal que tá em casa, então, essa aula de hoje aí. Que legal. Senhor rapaz. maiúsculo e Senhor minúsculo, né? Ah, Adonai polêmica, e Adoni, para legal. edificação do pessoal que está em casa aí. Que benção, Paulinho. Que benção, rapaz. Olha só, cada quinta-feira a gente aprende mais, né, Dária? Rapaz, é coisa que a gente, às vezes, passa despercebido mesmo, né? Às vezes a gente vai ler, é difícil, né? Às vezes a gente acertar o pé da letra, assim, né? Tem que ir revelando a palavra, né? O que me chamou a atenção, me fez pesquisar isso aí depois de conhecer o hebraico, foi quando eu li no Novo Testamento Jesus informando para olhar para trás. Aí foi onde eu vi esse detalhe. Mas até então, a minha interpretação era como se Deus estivesse falando com Jesus, o Pai com Jesus ali. Aí eu só fui Rapaz, perceber depois com o hebraico. Quando eu deparei com o versículo, falei, deixa eu ver agora no original. Olha só, Aí foi onde fez a diferença. que benção, rapaz. Paulinho, muito obrigado, Paulinho. Amém. Deus abençoe, eu tenho certeza que O Zé aprendeu. o Zé tá aqui, rapaz.
Olha lá. Adonai, Quírio. Ixi, o Zé é um poço de sabedoria, rapaz. rapaz. Benção, né, Segura Zé? ele. Gente, Deus abençoe. Espero que você tenha aprendido, assim como a gente aprendeu aqui também com o nosso professor Paulinho a respeito disso. Que benção, rapaz. A gente vai descobrindo várias coisinhas assim que vai ficando marcadas, né, Dário? Vai ficando. Fica na cabeça nossa e é coisa que a gente não esquece, né, Paulinho? Você faz um resumo pra gente, assim, a gente já pega a informação pronta, Pronto. né? Isso Fica fica fácil, né? Fica fácil que a gente consegue entender. Deus abençoe você que está nos assistindo, nos ouvindo através da 88.1. Muito obrigado por ficar com a gente hoje na Curiosidade Bíblica. Espero que você tenha gostado também, que você tenha sido abençoado através dessa palavra. E mês que vem temos mais uma Curiosidade Bíblica, a última quinta-feira do mês. Mês que vem a gente vai ter uma coisa diferente aí, né, Dário? Se tiver, né? Mês que vem. Mas o mês que vem pode ser, né, que tenhamos uma coisa diferente o mês que vem aqui. Se o Zé não dispensar nós, despedir nós. Rapaz, o Zé tá igual o Dória lá, viu? Tá perigoso, Tá viu, perigoso. rapaz? O Zé tá cortando tudo, rapaz. Rapaz, Mas o Zé, né, o Zé, não fica assim não, Zé. Faz parte. Faz parte. Gente, Deus abençoe. Lembrando que semana que vem estaremos sorteando os nossos 3 livros aqui, uma Bíblia, um devocional. E esse mês estaremos sorteando o livro do Max Lucado, que se chama Graça. É um livro muito bom, muito abençoado. Então, acompanhe a nossa programação. Semana que vem estará conosco aqui o pastor Nicélzio, contando o seu testemunho, a sua história de vida. Você não pode perder. Ô, Dário, as considerações, Dário. Quero agradecer